Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero desejar um bom domingo a todos da classe Aliança e dizer para vocês que Deus abençoe a cada um que tem assistido a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Meus irmãos, na revista nova, Lições Bíblicas à Igreja Eleita, nós estamos tratando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, né? E hoje nós vamos para a lição de número 3, que tem o título Eleição e Predestinação. Meus irmãos, o texto áureo está em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Está dizendo assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática: segundo a presciência de Deus, elegeu e predestinou para a salvação os que creiam e perseverariam na fé em Jesus Cristo, né, meus irmãos? Maravilhosamente e edificantemente têm sido essas lições da EBD nesse trimestre. Meus irmãos, na introdução, a gente entende assim, ó: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Meus irmãos, será que Deus, ele quer que o homem não se salve? Será que Deus quer que o homem não alcance a salvação? Será que Deus trilha caminhos para o homem não alcançar a salvação? Claro que não, meus irmãos. Deus quer que todos nós se salvem. Deus quer que todos se salvem. A salvação é para todos. Porém, o homem, para alcançar a salvação, ele precisa crer no amor de Deus, na sua justiça e ter fé no poder da sua graça. Amém? Então vamos para o tópico de número 1, que diz assim, ó: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que elegeu de antemão. Meus irmãos, o que é a eleição de Deus? A eleição divina de Deus é o poder do Senhor nos escolher. Foi o Senhor Deus que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou para povo seu. Foi Ele que nos chamou para ser seu povo, para sermos seu filho, para herdarmos da sua graça, da sua bondade. Então, o Senhor em sua soberania nos escolheu. A eleição divina é o poder de Deus em nos escolher como servos. Não se trata de criatura e criador, não, irmãos. Não se trata disso. Se trata de Deus como ser supremo, digno de ser louvado, de honra e de glória. E nós, seres humanos fracos, falhos e pecaminosos, sendo escolhidos por esse Deus maravilhoso. Olha só que gloriosa e divina graça o Senhor nos deu. Então olha só, ó, eleição divina. Nós fomos eleitos por Deus, chamados por Ele, fomos notificados como eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano para conosco. Deus já tinha uma obra preparada para nós. Ó, vamos lá. Primeiro, fomos eleitos e escolhidos em quem? Em Cristo Jesus. Segundo, que tempo foi esse? Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que tudo se formasse. Tá vendo essa natureza linda que eu tô gravando aqui como cenário? Antes que tudo se formasse, o Senhor já tinha nos escolhido como eleitos. E terceiro, qual finalidade em sermos eleitos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, quando a gente fala que antes da fundação do mundo, Ele já nos chamou como eleitos, quer dizer que nós somos eleitos por Deus, chamados por Deus, desde a era da eternidade.
Lá em Isaías 9 fala que ele é o quê? Ele é o príncipe da paz e o quê? O pai da eternidade. Ele caminha pela eternidade. O que ele fala para Jeremias? Antes que se formasse, eu já te conhecia. Na madre te santifiquei. E qual a finalidade de sermos eleitos por Deus? Sermos santos e irrepreensíveis. E esses santos e irrepreensíveis, meus irmãos, ele quer dizer separado do pecado, liberto do pecado, afastado do pecado, afastado daquilo que prejudica o homem, daquilo que afasta o homem de Deus. É ser limpo, sem mancha, sem mácula do pecado e daquilo que o pecado traz. Olha só que interessante, olha só que bênção. Quando somos chamados eleitos por Deus, como somos chamados ali, eleitos pelo Senhor, quer dizer que Ele nos chamou e somos escolhidos em Jesus Cristo. Desde a fundação do mundo, antes dela, já éramos eleitos, chamados por Ele, contemplados pela eleição divina, e a finalidade de nos santificarmos, sermos irrepreensíveis diante de Deus. E depois, qual é a condição da eleição, meus irmãos? A eleição para a salvação, ela é oferecida para todos. Ah, mas não é para não. A eleição da salvação é advinda a todos, pela graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a condição para mim receber essa eleição? Eu preciso arrepender dos meus pecados, ter fé que serei contemplado pela eleição soberana de Deus e arrepender das minhas más obras, arrepender daquilo que o Senhor requer que eu me arrependa. E a eleição soberana, ela acontece por intermédio de quem? Da graça. E o que é graça, meus irmãos? A graça é o favor não merecido. Quando lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo como tal maneira e deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ali é uma manifestação da graça. Porque nós não merecíamos, nós não estávamos na condição de santidade e ao mesmo nível que o Senhor, porém o Senhor deu seu Filho em prol a nossa salvação, a redenção dos nossos pecados e a liberdade em Jesus Cristo. Olha só que tremendo, irmãos, essa palavra. Então a condição da eleição, de eu ser eleito pelo Senhor, é eu me arrepender dos meus pecados, eu ter fé e eu ser contemplado pela graça do Espírito de Deus. Tremendo, hein? A eleição soberana pela graça de Cristo e não mérito humano. A eleição, meus irmãos, ela não é uma condecoração que você vai lá e condecora alguém. A eleição, meus irmãos, ela não é um título que você vai lá e intitula alguém. A eleição soberana, ela não é, meus irmãos, um diploma, um certificado, não. A eleição soberana é o poder de alcance da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nós, seres, servos do Senhor. É como eu disse, meus irmãos, agora há pouco, não se trata de títulos, mas se trata do poder de Deus e do amor de Deus nos alcançar. Então tem gente que acha assim, eu estava vivendo aqui, vivendo ali, aí eu cansei dessa vida e fui para o evangelho. É coisa do destino, é coisa não sei, porque minha mãe foi, meu pai foi, aí é chato eu não ir também. Não, a graça de Deus te alcançou. Quando você foi evangelizado por alguém, quando você foi convidado para ir à igreja por alguém, era a graça de Deus te alcançando. Olha só que tremendo, meus irmãos, o poder de Deus se manifestando em meio às nossas fraquezas. O poder de Deus nos alcançando em meio às nossas limitações. É muito forte essa palavra, né? Porque o poder do Senhor, ele nos alcança pela sua bondade e pela sua benignidade. Aí quando ele fala lá no tópico 3 de vida santa e irrepreensível, meus irmãos, nós vamos ver que ele estava tratando da purificação, da separação da igreja do pecado. Para quê? Para formar uma igreja santa,
Uma igreja irrepreensível, Eclesiastes 9:8 diz o que? Em todo tempo sejam alva as suas vestes. Fala de separação, de santificação, de limpeza, de pureza. E fala o quê? E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando ele fala nunca falte o óleo sobre a cabeça, ele está dizendo assim, ó, e nunca perca a unção, nunca perca o brilho, nunca perca o Espírito Santo. Entendeu? Então, quando ele fala de uma vida santa e irrepreensível, primeiro, ó, somos alcançados pela eleição divina de Deus. Aí temos as condições para sermos alcançados e recebermos essa eleição. Confissão dos nossos pecados, fé, arrependimento. E depois, qual que é a consequência? Qual que é a de tudo isso? É nós termos uma vida correta diante de Deus, uma vida santa diante de Deus. Uma vida irrepreensível diante de Deus, né? Lá no texto de Timóteo 2,15 fala para os obreiros, né? Destinado aos obreiros. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, não tem que se envergonhar. Se eu fosse transmitir esse texto para a igreja, eu posso usar um exemplo aqui. Nós temos que nos procurar apresentar a Deus como igreja aprovada, como servos aprovados. E para isso nós temos que estar sem manchas, sem impurezas. Precisamos estar separado do pecado, separado daquilo que não vai nos edificar, meus irmãos. Então, termos uma vida santa e irrepreensível, sermos santos diante de Deus, ter uma vida separada do pecado, sermos separados do pecado, sem mancha, sem mácula, sem culpa, sermos contemplados por Deus sem a impureza. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que o que traz separação entre o homem e Deus é os nossos pecados. O que faz com que Deus não se achegue até o homem é os nossos pecados. O que faz com que o Senhor, meus irmãos, não esteja em plena comunhão conosco é os nossos pecados. Então nós precisamos entender que o pecado, ele nos separa de Deus. E ele nos separando de Deus, ele atrasa as promessas que Deus tem na nossa vida. Ah, irmão, mas Deus não está me contemplando, mas Deus não está me vendo, mas Deus não está isso nem aquilo, não. Muito pelo contrário, às vezes são as coisas que estamos cometendo diante de Deus que está atrasando as promessas de Deus na nossa vida e fazendo com que nós tenhamos prejuízos, porque estamos no pecado. Então reflita sobre isso, porque você é eleito de Deus. E Deus quer ter uma plena comunhão contigo. Ah, mas meu irmão, como é que eu faço essa transformação? Como é que essa transformação opera nos eleitos de Deus? Lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, quando nós somos eleitos por Deus, o que tem que estar em nós? O fruto do Espírito, operando em nossa vida, trabalhando a fé, longanimidade, mansidão, benignidade, temperança. O Espírito precisa produzir em nós frutos, e nós precisamos buscar também a presença do Espírito Santo, para que ele produza em nós frutos, arrependimento, para que ele nos purifique através da sua ação poderosa e através da suma e santa palavra de Deus. E aí nós vamos conseguir na posição de eleitos de Deus, estarmos na vontade de Deus, né? Lembrando que essa dádiva é vinda do Espírito Santo, meus irmãos. Uma exortação à divindade, à diversidade de pecados, ou seja, com o intuito de elevar a santificação da igreja para se apresentar diante de Deus. Quando Paulo traz essas palavras aos Efésios, essa igreja é uma das cartas, né, que Paulo mais teve cuidado em escrever, e também umas igrejas que Paulo teve que tratar com delicadeza as suas questões. Mas Paulo teve êxito, viu, meus irmãos? Porém, Paulo, quando exorta a igreja de Éfeso, nesse ponto, ele está querendo preparar a igreja para se livrar das diversidades do pecado, mas também preparar essa igreja diante de Deus, né? Aí nós vamos entrar ali no conceito da predestinação, que vai falar assim, ó, predestinação é predestinar, determinar. Predestinar é destinar antes. É você preparar o destino de algo antes que ele vá. Entendeu? É como se você fosse fazer uma viagem e você já preparar o destino que você vai antes de sair para a viagem. Então, olha só.
a eleição é a escolha divina de Deus. A predestinação é a vontade de Deus ao seu povo. Aqueles que são alcançados pela eleição de vida estão e permanecem no centro da vontade de Deus, nele permanecerá. Tem gente que fala muito essa questão, né, da predestinação e da salvação. Meus irmãos, eleitos somos, se permanecermos na eleição, na santificação, na palavra, alcançaremos a salvação. Porém, a predestinação tratada na Bíblia, em momento algum você vai ver ela com um tom de julgamento ou de condenação. Está predestinado a ir ao inferno. Está predestinado a não receber a salvação. Não, meus irmãos. Em todo tempo a predestinação trata de elevar o homem a essa dádiva de Deus que é a nossa salvação. Então a gente não pode confundir as coisas. Mas aquela pessoa não foi salva porque já estava predestinada ela não ser salvo. Não, meus irmãos. No momento que eu sou eleito, escolhido, contemplado pelo Senhor, e o meu caminho já está predestinado, eu começo a alcançar as bênçãos que o Senhor tem para mim. Lá em Deuteronômio 28 vai falar muito bem isso. Se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos, tendo cuidado de guardar, ele já fala, ele já predestinou o que vai acontecer. Bendito serei na vide, no campo. Então, é como se fosse um botão que você aperta e lá na frente já tem a resposta. Ou seja, são consequências de princípios, de promessas. Então quem é eleito por Deus, ele já está predestinado ao gozo da salvação, meus irmãos. Porém, ele precisa permanecer. Não, eu estou predestinado, então eu vou andar torto, eu vou andar no pecado, eu não vou fazer a vontade de Deus. Não. Precisamos permanecer, entendeu? Olha lá, filhos por adoção, eleitos de Deus, aqueles foram adotados por Deus e graças ao seu amor estão inseridos no plano de Deus. Quando somos adotados por Deus, quer dizer que Cristo nos amou, que o Senhor nos contemplou. E temos o direito de ser chamados de filho pela sua eleição soberana. Então quando fala aqui na palavra que somos filhos por adoção, se remete ao costume que tinha na sociedade romana, que aquele que era chamado por filho adotivo, ele passava a ter os mesmos direitos às coisas do seu pai, ao sobrenome, aos bens, aos costumes, e era tratado de igual modo. Nós que somos filhos por adoção, adotados por Deus, ou seja, na questão lá dos judeus, tinha os judeus e os gentios. Um exemplo aqui, tá, meus irmãos? Os gentios podem ser chamados de filho de adoção. Tá entendendo? Então, olha só que interessante. Filhos por adoção, passamos a ter os mesmos direitos. Olha só que bênção. Olha só como que Deus faz de todas as formas, métodos e meios e maneiras de nos alcançar, maneiras de trazer a salvação para nós, maneiras de se achegar a nós. O homem vai e peca, Deus lança o plano da salvação. Meus irmãos, mas foi um plano já que Deus fez emergencial para que o homem se salve? Não, meus irmãos. Deus não vive tampando buraco, Deus não vive quebrando galho. Deus já tem tudo pronto na palma da sua mão, porque Ele é Deus. A sua soberania, a sua majestade, a sua glória, ela opera em meio ao universo, em meio ao sistema, meus irmãos. Deus é muito maior do que podemos contemplar. Então nós precisamos entender. Tá entendendo? Então, filhos por adoção, passamos a ter os mesmos direitos, né? Quantas vezes o Senhor Jesus falou, né? Filha, tua fé te salvou. Filha? Sim, filha. Passamos a ser filhos, recebemos essa dádiva de Deus. Na sublimidade do propósito, destino na predestinação, a predestinação à salvação, Deus predestinou em momento algum. Espera só um pouquinho, meus irmãos. Na predestinação e a salvação, em momento algum Deus diz que a predestinação, ela é para condenação. Ela é para que o homem seja induzido a um caminho que não vai lhe levar à salvação, não. Então nós precisamos entender claramente.
nós precisamos entender muito bem o que o Senhor está falando conosco. Essa questão é uma das questões na doutrina da salvação que o cristão precisa passar a entender. Quando somos chamados de filhos por adoção, nós temos os mesmos direitos que os filhos que são gerados têm. Ou seja, explicando aqui, eu falei que temos os mesmos direitos dos filhos que são gerados, fazendo uma comparação entre filhos que são de uma mesma família e filhos que não são de uma mesma família, que são adotados. Vamos trazer isso para o mundo espiritual. Nós, que não somos os primeiros homens que tiveram contato com o Senhor, que não somos os primeiros homens que recebeu o método da salvação, mas fomos alcançados por uma pregação, por uma palavra, por um louvor. Não vivemos mesmo na época de Cristo, mas estamos vivendo nos tempos atuais, mas crendo que Ele veio e ressuscitou. Nós que somos alcançados num grau mais longe de parentesco, quando passamos a aceitar o nosso Senhor, temos os mesmos direitos, porque também somos chamados filhos de Deus. Tá entendendo, meus irmãos? Então, a predestinação e o amor, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, já estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover da salvação do amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu, nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor merecido, provém do amor de Deus. Então, em mérito nenhum, meus irmãos, nós vamos ver que a predestinação vem para a condenação e sim para a salvação. Cristo morreu por cada um de nós que somos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, Cristo nos elegeu e nos predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina. Então, meus irmãos, é muito importante nós entendermos a eleição e a predestinação. Nós somos eleitos do Senhor, somos alcançados e fomos predestinados pela graça e pela soberania do Senhor alcançarmos a nossa salvação. Então, eu sou predestinado a ser salvo, então vou ficar de boa. Não. Precisamos manter o relacionamento com Deus todos os dias e buscar a presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, aprofundem na revista, leiam as referências, fiquem com o Senhor Jesus nesse domingo, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.